O Parque Longines Malinowski passou por uma grande reestruturação e abriu as portas para que a população possa ter o contato com a natureza. Para que o parque se mantenha aberto, é necessário que a população cuide, preserve e respeite os locais permitidos para os pequenos animais e também os locais de depósito de lixo. O Parque Longines Malinowski, conhecido por todos como o Pulmão Verde de Erechim, está com as portas abertas para qualquer pessoa fazer a sua visitação, passear pelo parque, passar alguns momentos de tranquilidade, respirando um ar mais puro. Mas para que ele continue de portas abertas e com esse ar puro tão importante para nós que vivemos numa cidade totalmente construída de prédios e calçadas, precisamos ter algumas regrinhas básicas. Para falar sobre este Pulmão Verde de Erechim, está conosco hoje a Carla Orso, que é secretária adjunta de Meio Ambiente, acompanhada da gestora do Parque Longines Malinowski, também engenheira agrônoma, a Alina Klusch, e a gente vai falar sobre este parque tão lindo, tão especial para todos nós e que faz parte da história de Erechim e que a gente espera que ele continue sendo essa beleza natural aí por muitas gerações. Bem-vinda, Carla. Obrigada, Sandra. Agradecemos já a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o parque e é com alegria e satisfação que estamos aqui hoje, porque realmente o parque ficou muito bonito e a gente convida a comunidade, né, a visitá-lo, a desfrutar desse espaço tão importante, né, para a nossa cidade. Então vamos conversar realmente sobre o Parque Longines. Alina, bem-vinda, primeira vez também aqui na TV, falando de um parque tão importante, inclusive na tua história como agrônoma, né? Boa tarde a todos. Para nós é uma satisfação estar aqui falando do Parque Longines, né, que é uma área histórica e extremamente importante para a cidade de Erechim. Pois é, a gente está com o parque aberto aí desde o mês de dezembro, onde as pessoas podem ir lá fazer a sua visitação, fazer sua caminhada, enfim, aproveitar tudo isso. Ele abriu e as pessoas já puderam se introduzir nele fazendo essas visitações, né? Exatamente. Então nós abrimos ele em dezembro, né? Foi um presente de Natal, né, para a comunidade e as pessoas já podem estar desfrutando dele. Nós tínhamos antes somente a área de lazer, as trilhas estavam fechadas e após então toda essa requalificação que nós fizemos das trilhas pavimentadas, então de fato a comunidade pode estar visitando o parque, né, de terça a domingo, né, o parque fica aberto das 8 às 20 horas, então para visitação, para caminhada, mas a gente precisa colocar algumas regrinhas, né, para a comunidade então preservar, né, e cada vez mais se entrosar mais com a natureza, né? Porque esse é o nosso objetivo, com que as famílias visitem o parque e aproveitem toda essa beleza natural, essa natureza que tem um parque urbano. Alina, lá dentro do Parque Longines Malinowski também tem espécies que fazem parte do bioma aqui da nossa região. Fala um pouquinho sobre elas e da importância de cuidar. Nós fazemos parte aqui no Alto Uruguai de duas florestas, que é a floresta ombrófila mista, que é a floresta de araucárias, e a floresta estacional decidual, que é aquela floresta que cai as folhas no inverno para entrar em repouso, né? E esses dois ecossistemas fazem parte do bioma Mata Atlântica, que a gente também está inserido. Então, dentro dessa floresta, a gente tem diversas espécies características, né? Por exemplo, a araucária, por exemplo, a cana-fístula, por exemplo, o chau-chau, por exemplo, a jabuticabeira, a pitanga, né, que são espécies nativas da nossa região, né? E associada a essas árvores, a gente tem uma fauna toda, né? Que tem vários mamíferos, por exemplo, o graxaim, por exemplo, o tatu, por exemplo, o gambá de orelha branca, né? Existem diversos insetos, existem lagartos, né? Existem diversos animais que fazem parte desse ecossistema. E a gente tem exemplares lá no parque. Eles já estão adaptados com aquele movimento todo de vai e vem o dia todo? Parece que sim, né? E o tatu, a gente sabe que está bem acostumado já, né? A gente tem vários lá dentro, né? Tem famílias lá dentro e eles estão super à vontade com o pessoal. As trilhas, elas foram pensadas para que as pessoas pudessem estar próximo desses animais também, de toda essa floresta que está dentro do parque. Porém, as pessoas estão respeitando, Carla?
Sandra, a gente vem encontrando algumas dificuldades, né, na utilização do parque, e eu dou uma enfatizada no assunto das trilhas, né? Sim. Porque muitos nos questionam por que os pets não podem acessar a trilha. E aí a gente, tecnicamente também, respondendo a esse questionamento, porque por se tratar de uma unidade de conservação, né, por ter uma fauna, uma flora bem característica, né, nativa, a gente precisa preservar. E por que os pets não podem entrar na trilha então? Porque quando eu levo o meu animal doméstico para a trilha, ele está sendo inserido num ambiente totalmente silvestre. Né? Então eu tenho que ter cuidados tanto com o meu animal, assim como os animais que estão lá na floresta. Né? Então esse cuidado, a gente protege os dois lados. E as pessoas vêm insistindo nisso, né? Mas a gente precisa preservar. O tatu, por exemplo. O tatu, ele desfila nas trilhas, né? Muitas pessoas levam seus filhos lá justamente para ver o tatu, porque não é um animal que você vê em qualquer local, né? Então, se eu tiver com o meu cachorro, por exemplo, por mais que ele esteja na guia e por um descuido ele se solte, ele pode atacar, né? E isso pode levar à morte do animal. Então a gente quer preservar todas essas espécies, né? Por isso a gente não deixa entrar. A gente pede que o pessoal respeite, né, essa proibição, em função de que nós temos vários outros locais para acessar com os nossos animais, mas lá a gente precisa preservar. É uma fauna e uma flora diferente, dentro de uma área urbana. Então a gente gostaria muito que a comunidade respeitasse, né, essa regra de não acessar com os pets dentro da trilha. Pois é, e quanto à limpeza, as pessoas estão respeitando também de colocar o lixo na lixeira ou de repente levar uma sacolinha e descartar o lixo fora do parque? Como é que tem sido essa questão, essa manutenção da limpeza? A manutenção é constante, né? A gente tem sempre equipes lá para juntar o lixo, até a questão da separação do lixo, né? Tem lixeiras para seco e orgânico, a gente vê muito lixo misturado, né? Isso dificulta depois na hora da associação lá dos catadores de ter a renda deles, né? Se o lixo está muito misturado, muito sujo. Então, a gente precisa de manutenção constante lá. Sim. As pessoas que não estão respeitando essas regrinhas básicas e que faz parte, inclusive, da nossa educação, que é não jogar lixo em locais inapropriados, cuidar com os lixos e os resíduos dos nossos animais. Terá alguma punição? Essas pessoas são alertadas, orientadas? Constantemente a gente tem o sistema de portaria, né, que dá todas as informações, explicações quanto à utilização do parque. Às vezes dá uma chamadinha de atenção naquele cidadão, né, que porventura deixa o seu lixo nos quiosques. Mas isso vai realmente de cada pessoa, né, Sandra? E a punição é que, dependendo da regra que for mais, né, não for tão seguida à risca, por exemplo, a dos pets, como eu falava antes, a gente vai acabar proibindo o acesso até mesmo na área de lazer, que hoje é permitido o animal com guia. A gente não quer chegar nesse ponto, a gente quer que as pessoas realmente se eduquem, sabendo que existe um espaço em que pode estar acessando com seus animais, porém, no outro, que é das trilhas, né, dentro da mata, não é possível. Né? Então, que as pessoas entendam, né, essa regra, e para que a gente não precisa tomar, então, essa medida mais drástica, que é proibir de todo o acesso dos animais no parque inteiro, né? Já foi instalado as câmeras de monitoramento dentro do parque, porém ainda faltam as de reconhecimento facial. Já tem uma data prevista? Isso, dentro dos próximos dias, então a gente vai estar recebendo, né, essa câmera inteligente, que vai fazer o reconhecimento junto ao projeto Sentinela, de reconhecimento da face. Porém, as de monitoramento como um todo já estão funcionando. A gente já consegue monitorar as pessoas na trilha ou na área de lazer de toda a utilização do parque. A gente já tem, né, esse sistema funcionando desde o dia da inauguração, porém só falta esses detalhezinhos, que é o reconhecimento facial, e que isso também nos auxiliará muito, né, daquelas pessoas que infringem as regras estabelecidas ou talvez qualquer tipo de atitude, né, que possa vir a acontecer dentro do parque. Então a gente consegue identificar quem são as pessoas e aí sim encaminhar para que a segurança pública faça então o seu papel, né, coibindo algumas coisas de acontecerem lá dentro.
Alina, o parque ele permanece com aquele horário até as 8 da noite aberto, mas essas regrinhas elas têm que ser respeitadas, que é não jogar o lixo, cuidar com esses animais. Continuando mantendo essas regras, vamos ter o parque aberto sempre. Sim. Cuidar com a questão do lixo, cuidar para não entrar com pets na trilha, cuidar para quando levar o pet na área de lazer, juntar as fezes, né, colocar no lixo orgânico. Cuidar para que as pessoas não pisem no jardim, pisem nos caminhos que foram feitos, tem caminhos e calçadas, né? Para não ficarem... Todo aquele jardim foi feito com plantas praticamente nativas da região, adaptadas ao sombreamento, né? Então, a gente não pode pisar. Então, foi feito alguns caminhos para que as pessoas tenham acesso aos quiosques. Então... Fora isso, existem placas indicativas na área de lazer, dentro das trilhas, do que pode e o que não pode ser feito, né? Então, prestar atenção às placas também. Então, o negócio é aproveitar o parque, mas com responsabilidade, né? Que cabe a cada um de nós para a preservação, enfim, das espécies e do meio ambiente. Exatamente. Então, a gente convida, né, as pessoas que ainda não conhecem o parque, que venham visitar. O parque está lindo. Nós teremos ainda mais algumas obras no decorrer desse ano para oferecer, né, mais lazer às pessoas. Então, nós seguimos essas regras. O parque, com certeza, ficará à disposição da comunidade por muitos e muitos anos, né? E conforme o uso adequado. Então, é um local muito bonito e nós precisamos preservá-lo. Isso aí, fica essa dica para todos vocês. Eu quero agradecer a presença da Alina e da Carla aqui, falando do Parque Longines Malinowski, esse pulmão verde de Erechim, e se todos nós colaborar, ele vai permanecer aí por muitos e muitos anos.